Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe todos vocês aí que estão me ouvindo. E hoje eu vou falar sobre o papado. Não ia fazer esse vídeo, porém eu ouvi necessário pelo fato de, nos comentários que a gente vê pela internet dos vídeos da eleição do novo Papa, do conclave, toda essa história, os protestantes, eles não cansam de perguntar: aonde está o Papa na Bíblia? Onde diz que Pedro foi Papa? Né? E é claro, gente, não vai ter essa palavra papa, não vai ter a palavra papado, da mesma forma que também não existe a palavra trindade, né? Mas a gente sabe que é uma realidade do evangelho, né? E se a gente tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de compreensão, nós vamos achar. A começar pelo quê? Pelo Antigo Testamento. Deus, ele muda o nome de duas pessoas no Antigo Testamento. De Abrão para Abraão e de Jacó para Israel. E como todo mundo sabe, é da descendência deles, que são patriarcas, que vem o povo hebreu, os judeus, aqueles a quem Deus escolheu para ser o seu povo. O povo da antiga aliança. Deus não mudou o nome de Moisés, Deus não mudou o nome de Davi, Deus não mudou o nome de Elias, mas mudou o nome de Abraão e de Israel, né? De Jacó para Israel. Isso fica muito claro na profecia de Isaías, lá em Isaías 51, que Isaías vai dizer o seguinte, ó, Isaías capítulo 51, versículo 1 e 2, que vai dizer o seguinte: ouve-me vós que seguis a justiça, os que buscai ao Senhor, olhai para a rocha onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Então Deus fez isso com Abraão por causa da sua da promessa que ele fez a Abraão, do povo que ele ia constituir. Gente, se o vídeo ficar um pouquinho picotado, cortado, é porque eu tô na loja, então assim, às vezes eu preciso ir lá atender, alguém me liga, acontece alguma coisa, então tem que parar o vídeo, aí ele corta. Mas beleza. Então, li lá Isaías 51, né, 51, 2, para mostrar que Deus tinha feito ali a aliança com Abraão, por isso que mudou seu nome, da mesma forma Jacó e Israel. E aí vamos para Jesus, né, que é Deus, tá? Jesus vai dizer, Mateus 16, 18, 19. Está todo mundo careca de saber isso aqui. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. E aqui, gente, né, é muito claro, o nome de Pedro antes era Simão. Simão. E Jesus começa a chamar ele de Pedro. Pedro em grego, né, em aramaico, que era a língua que Jesus falava, Cefas, que significa rocha. Pedro em grego significa fragmento de rocha. Porém, ele era chamado dos dois nomes, tanto Cefas quanto Pedro, tanto rocha quanto fragmento, que as pessoas querem dizer assim, não, a pedra central é Jesus, e Pedro é só o pedregulho, então Pedro não é a rocha. Mas lá em Isaías, né, Abraão, ele é chamado de a rocha, né? Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde foste escavado. Olhai para Abraão, vosso pai. Você entende? Então, assim, Pedro, ele é a rocha, ele é a pedra, por participação. E mesmo que as pessoas digam não, a rocha era a confissão de Pedro. Jesus estava falando dele mesmo, foi um trocadilho, né? No versículo seguinte, Jesus vai dizer: eu te darei a chave do reino dos céus. Jesus, Deus está entregando a chave do reino dos céus para Pedro. E diz que ele vai ter o poder de ligar e desligar. Aí vocês podem argumentar também. Ah, mas o poder de ligar e desligar foi dado a todos os apóstolos, que um pouquinho mais para frente Jesus vai dizer que os apóstolos, né, têm o poder de ligar e desligar. Porém, as chaves só foi dada a Pedro. E por que Pedro, que tem autoridade da chave, mesmo com o colégio apostólico tendo esse poder de ligar e desligar? Como é que eu sei que só Pedro tem as chaves? Por que só Pedro e não todos os apóstolos? Lucas 22, 31, 32. Jesus chega para Pedro e fala: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Então é Pedro quem confirma os irmãos. Se existe algo entre os apóstolos, uma discussão que não chega numa conclusão, quem tem que dar confirmação é Pedro que vai ter a palavra final. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. João 21, 15, 17, uma passagem muito conhecida, Jesus já ressuscitado, lá na praia, pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. E isso se sucede por 3 vezes.
3 vezes. E quem é que vai apacentar as ovelhas? Pedro. Jesus pede para Pedro apacentar as ovelhas. Atos dos Apóstolos, né? Atos 1, 15 e 26, é Pedro que dirige a eleição de Matias, para substituir ali Judas. Atos 2, 14, Pedro é o primeiro a pregar, depois da descida do Espírito Santo, mais de 5.000 pessoas se convertem. Em Atos 15, é Pedro que decide a questão da circuncisão, né, no Concílio de Jerusalém. É Pedro o primeiro a pregar e converter um gentil, que é Cornélio, tá? Então você vê que Pedro, ele tem essa primazia, ele sempre é o primeiro. Lá em Gálatas 1,18, né, depois que Paulo está ali convertido, ele diz: depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro. Então, o primeiro apóstolo que Paulo vai e vê é Pedro. Não é Tiago, não é João, não é André, não é Tomé. É Pedro, Pedro, Cefas. Então, fica bem claro a autoridade de Pedro nas Escrituras. Eu poderia ter usado mais versículos do Antigo Testamento, onde os profetas ou os sacerdotes vão apelar para a autoridade de Abraão e de Jacó, de Israel, tá? Porém, eu acho que aquela ali de Isaías 51 já ficou assim bem explícita, até porque Isaías é o profeta que mais profetiza sobre o Messias. Então, por isso que eu quis usar apenas ela. E ele já relaciona Abraão também com rocha, da mesma forma que Simão é mudado o nome dele para Pedro, que é rocha, tá? Então, por isso que eu quis usar apenas aquele versículo, mas teriam outros versículos. Também a questão das chaves, que tem uma profecia de Malaquias, eu vou deixar aqui, né, para você ver a profecia de Malaquias, onde vai dizer, você vai ler aí, onde vai mostrar a questão da autoridade das chaves, que também é uma profecia messiânica, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Pedro esteve em Roma? Muita gente fica falando isso. Pedro nunca foi para Roma, Pedro não morreu em Roma, blá, 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 blá. Primeira carta de Pedro, vou deixar o versículo aqui também, né? Pedro vai dizer que está em Babilônia. E Babilônia era o codinome que era dado para Roma. É igual em Apocalipse. Apocalipse, quando vai falar da Grande Babilônia, está falando da cidade de Roma. É um codinome para a cidade de Roma. Até porque Babilônia, no tempo de Pedro, ela já não existia, gente. Babilônia tinha sido destruída. Então não tinha o porquê dele estar em Babilônia, que era uma cidade que já não existia, tá bom? Então, ali na primeira carta de Pedro, ele vai falar que ele saúda as outras igrejas coeleitas que ele está em Babilônia, tá? Aí vamos lá. Fora dos evangelhos, quem são, como é que a igreja primitiva ela vai ver essa questão de Pedro? Qual a interpretação dos pais da igreja, né? Dos primeiros cristãos, os sucessores dos apóstolos? Para começar, vou falar de Clemente. Quem é Clemente? Clemente é citado por Paulo em uma de suas cartas, e ele é o quarto papa, tá? E o que é que acontece? A igreja de Corinto estava passando por uma confusão, e quem é que vai resolver essa confusão da igreja de Corinto? É o Papa Clemente. E o mais interessante era que João, o apóstolo, ainda estava vivo, e muito provavelmente ainda nem havia escrito o livro de Apocalipse. Então, ao invés de João ir corrigir a igreja de Corinto, quem teve que corrigir foi Clemente, que era né, o sucessor de Pedro. E vamos lá, na carta dele, é uma carta ainda com o apóstolo João vivo, que ele escreve a Corinto, ele vai dizer: os apóstolos nos pregaram o evangelho, enviados por Cristo, e Cristo por Deus. Pedro, que por causa de uma injustiça, sofreu não uma ou duas, mas muitas dores, e assim tendo dado o seu testemunho, partiu para o lugar da glória que lhe era devido. Então aqui ele está falando do sofrimento de Pedro. Então aqui você já percebe que ele tinha essa intimidade com Pedro, que ele vai falar coisas particulares de Pedro, tá? E aí, ainda na carta aos Coríntios, ele vai falar o seguinte: os apóstolos estabeleceram bispos e diáconos para sucedê-los e deram instruções para que, quando estes morressem, outros homens aprovados assumissem o seu ministério. Olha só, Clemente, que conheceu Pedro e Paulo pessoalmente, está falando algo que os apóstolos pediram, instruíram. Olha, quando nós morrermos, vocês vão ter que colocar outros homens que assumam os ministérios. A sucessão apostólica. Clemente, gente, século I, tá? E aí, aqui ele está falando da sua autoridade, ele vai falando, né, aos Coríntios. Inácio de Antioquia, que também conhecia os apóstolos, né? Ele foi discípulo de João. Ele vai dizer, ó, ele escreve várias cartas a várias igrejas, porém a igreja de Roma ele diz: a igreja que preside na capital da região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, que preside na caridade. Então a única igreja em que ele cita que preside, que detém autoridade é a igreja de Roma, porque ela tinha autoridade sobre as outras igrejas. Nós vamos ver isso mais para frente. E para mostrar que Pedro realmente esteve em Roma,
Santo Inácio, ele vai dizer o seguinte, mais para frente na carta aos Romanos: não vos dou ordens como Pedro e Paulo, eles eram apóstolos, eu sou um condenado. Mostrando que Pedro e Paulo tinham autoridade sobre aquela igreja. Muito diferente do que as pessoas ficam limitadas apenas ao livro de Atos dos Apóstolos, né? E acham que Pedro não teve Roma, que Pedro não exerceu nada. Gente, quando Lucas escreve Atos, ele não escreveu toda a história dos Atos de todos os apóstolos, nem tudo. Então, os seus discípulos vão aí nos dar pistas, vai nos falar o que é que acontecia ali realmente, como Clemente falou, como Inácio falou, tá? Vamos lá. Santo Irineu de Lyon, século II, ano 180. Santo Irineu de Lyon está combatendo os gnósticos e ele vai falar no seu livro Contra as Heresias o seguinte: para a maior e mais antiga igreja, conhecida por todos, fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, deve-se recorrer por causa da sua autoridade superior. Os bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, tendo fundado e edificado a igreja de Roma, transmitiram o ofício do episcopado a Lino. Aqui ele já começa a falar sobre a sucessão apostólica no 180. Santo Irineu de Lyon vai dar a primeira lista da sucessão apostólica dos papas ali de Roma. A tradição dos apóstolos foi manifestada em todo o mundo e podemos enumerar aqueles que pelos apóstolos foram instituídos bispos nas igrejas e seus sucessores até nós. Então, se você quiser fazer uma pesquisa aí, vai no Google rapidinho, pesquisa. Sucessão apostólica de Irineu de Lyon. Ele vai lá, vai estar falando lá, bonitinho, tudo direitinho, explicadinho. A sucessão dos papas de Roma, de Pedro até o tempo dele. Então, muitas pessoas falam, isso não existe, não, isso é tardio. Isso não é tardio, gente. Isso não é tardio. Clemente já tinha falado que os apóstolos tinham instruído a fazer isso. Clemente que conheceu os apóstolos. E depois você vai vendo que a tradição ela continua. Um pouquinho mais tarde, Santo Inácio já fala. Tem São Justino também, mas eu não coloquei aqui. Justino é entre Inácio e Irineu de Lyon. Mas aí vem Santo Irineu e já fala também. Aí vamos lá, Tertuliano, século II também. Né? Foi sobre Pedro que a igreja foi edificada e recebeu as chaves do reino. Feliz a igreja de Roma, na qual os apóstolos derramaram seu sangue com seu ensinamento. Né? Orígenes, Pedro, sobre a qual foi edificada a igreja de Cristo, contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. Origem, né, ali ano 230. São Cipriano de Cartago, ano 230 também, bispo e Marte. A cátedra de Pedro é a igreja principal, de onde se origina a unidade sacerdotal. Pedro, sobre quem a igreja foi edificada, mostra que a unidade da igreja vem de um só. Ninguém pode ter Deus por pai se não tiver igreja por mãe. Né? E vamos lá, e continua. Eusébio de Cesareia. Lino foi o primeiro a receber o episcopado em Roma, depois de Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma e Paulo foi decapitado. Clemente viu os apóstolos e conversou com eles. Eusébio de Cesareia atestando, que era historiador, atestando aquilo que Clemente realmente viu os apóstolos. Ano 313, tá, gente? Eusébio de Cesareia. Optato de Milevo, bispo da África. Você não pode negar que sabe que na cidade de Roma a cátedra episcopal foi primeiro ocupada por Pedro, na qual Pedro, cabeça dos apóstolos, a ocupou. Esse bispo é do ano 360, 380 ali mais ou menos, e ele está fazendo uma carta contra os donatistas, tá? A sucessão dos bispos remonta até Pedro para mostrar que a igreja romana é a fonte da autoridade eclesiástica. Gente, olha o pensamento primitivo, da igreja primitiva. Santo Irineu de Lyon já estava falando da autoridade da igreja, e aqui os bispos também. Vamos lá. Agora eu quero mostrar sobre os concílios, que as pessoas falam assim, não, a igreja de Roma não tinha primazia sobre as outras igrejas. Então vamos ver o que os concílios das outras igrejas diziam. Concílio de Antioquia, ano 268. A condenação de Paulo de Samosata. Os bispos do concílio escreveram uma carta ao Papa Dionísio de Roma e a Máximo de Alexandria, reconhecendo a necessidade de comunhão com Roma para resolver a heresia. Então eles escrevem ao Papa de Roma e escreve ao Papa ou Patriarca de Alexandria para que reconhecesse a necessidade de comunhão com Roma e que ela precisava resolver a heresia. Vamos lá, Concílio de Sárdica, ano 343. Se um bispo for deposto e apelar ao bispo de Roma, este poderá ordenar um novo julgamento. Isso é um dos cânones do concílio, dizendo que se a igreja local condenar um bispo, e esse bispo quiser apelar a Roma, Roma pode fazer um novo julgamento, ela pode pedir um outro julgamento. E aí ele vai dizendo, ali, esse cânone é o cânone 3 e 5. Aí o cânone 7, que vem logo depois disso. O bispo de Roma tem o direito de enviar juízes para casos graves, pois justo que a cabeça seja consultada. Mostrando que as outras igrejas, né, no caso aqui a de Sárdica, tinha Roma como a cabeça da igreja.
Vamos lá. Carta ao Papa Damaso, né? O Basílio Magno, né? Que era bispo de Cesareia. Ele vai dizer: recorremos à vossa caridade como a um porto seguro, pois vós tendes a fé inabalável herdada por Pedro. Santo Epitáfio eu já falei. São Jerônimo. Eu me uno em comunhão com a tua santidade, Papa Damaso. Isto é, com a cátedra de Pedro. Sei que sobre esta pedra a igreja está edificada. Quem não está na arca de Noé perecerá no dilúvio. Quem não está com Pedro não é da igreja. A igreja romana sempre foi considerada a primeira, pois nela Pedro ensinou e foi martirizado. Então você vê que ele sempre liga a igreja de Roma a Pedro e ao martírio de Pedro. A morte dele. Santo Ambrósio, Roma é a cabeça do mundo, onde Pedro terminou a sua carreira apostólica. Concílio de Cartago. Nada deve ser definido sem a sé de Roma, especialmente a questão de fé. A autoridade dos cânones e a veneração da sé apostólica devem ser mantidas. Cânone 125 e o anterior é Atas do Concílio, 419. O bispo de Ravenna, Crisólogo, exortamos vossa caridade a obedecer às constituição do Papa, que era o Papa Leão I, pois Pedro que vive em sua sé dá verdadeira fé. Concílio de Éfeso, 431. Pedro, cabeça dos apóstolos, ainda fala através de Celestino, que era o Papa da época. Roma sempre manteve a fé pura e por isso sua sentença é irrevogável. Concílio de Éfeso, outra igreja. E o Papa Inocêncio, no ano 400, que foi Papa durante o ano 401 e 417, ele vai dizer que ele está trazendo ali a sua autoridade. Todas as igrejas devem seguir a tradição romana, pois foi aqui que Pedro consagrou sua fé e sua doutrina. Nenhuma questão importante deve ser resolvida sem a sé apostólica. Então aqui ele está escrevendo uma carta aos bispos da Macedônia e uma carta ao concílio de Mileve. Tá? Santo Atanásio, ele vai dizer que Santo Atanásio foi aquele que combateu os arianos, que diziam que Jesus não era Deus consubstancialmente com o Pai, tá? Ano 325. Os hereges, que são os arianos, fugiram para Roma, onde o Papa Júlio, baseado na autoridade apostólica de Pedro, examinou o caso e confirmou a nossa fé, restaurando os bispos ortodoxos, tá? Vários bispos tinham sido excomungados pelos bispos arianos, estava tendo uma confusão lá em Alexandria. Então, o que aconteceu? Os hereges foram até Roma para tentar dizer que a doutrina deles era correta, e o Papa chegou e falou, não, a doutrina sua não é a correta. E trouxe os bispos de volta à comunhão. Para você ver, novamente, a autoridade de Roma. Mesmo os hereges, quando são condenados em seus países, correm para Roma, suplicando ao bispo como a cabeça da Igreja Universal. Atanásio, a carta aos solitários. Como Pedro confessou a Cristo dizendo, tu és filho de Deus, assim a igreja de Roma confessa a mesma fé sem erro. Atanásio, discurso contra os arianos. Por que Santo Atanásio fala sobre isso, gente? Porque os arianos não queriam aceitar aquilo que tinha sido decidido no concílio de Niceia. Então, Atanásio tinha que apelar para quem? Não, se Roma falou, acabou. Se Roma falou, acabou. E a gente vai ver isso agora com quem? Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele vai dizer, o Senhor escolheu Pedro para representar a igreja inteira. Por isso, quando disse, sobre esta pedra edificarei minha igreja, quis significar que a igreja está edificada sobre Pedro. Santo Agostinho é aquele que os protestantes da reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, disse que se basearam para fazer reforma, falando que voltaram à teologia de Santo Agostinho, que eles não estavam fazendo nada novo, mas estavam retornando à doutrina de Santo Agostinho. Eu me pergunto, será que esses homens realmente estudaram Santo Agostinho? Ou eles só pegaram aquilo que os convinha de Santo Agostinho? Não foi só um homem, mas a igreja una e única que recebeu essas chaves na pessoa de Pedro Agostinho, comentários sobre João. A Sé Romana é a primeira das igrejas, onde Pedro, príncipe dos apóstolos, consumou seu martírio. Agostinho, Epístola 53. Agostinho combateu os pelagianos, e aí aqui vai. Ó. O caso dos pelagianos foi julgado por 2 concílios e enviado à Sé Apostólica, Roma. A sentença de lá veio e a causa está encerrada. Da mesma forma que Santo Atanásio, quase 100 anos antes, estava dizendo que, Roma falou, arianos, acabou para vocês. Da mesma forma, Santo Agostinho disse aqui, pelagianos, Roma falou, a causa está encerrada, acabou. Outra seita aqui, os donatistas. Os donatistas recusam a comunhão com a Igreja Católica, que tem sua cabeça na Cátedra de Pedro, que é Roma.
Pedro e Paulo consagraram Roma com seu sangue. Ali Pedro suportou a paixão como Cristo ordenou. Segue-me. Agostinho, Sermão 299. Então, gente, eu acho que está mais do que explicado, mostrado aqui, que a igreja primitiva tinha Roma como a sé principal. E até os ortodoxos não negam isso. Os ortodoxos hoje, que são cismáticos, eles não negam que Roma tem a primazia. Eu mostrei a sombra no Antigo Testamento. Eu mostrei a consumação de Cristo fazendo isso no Novo Testamento. E eu mostrei o comportamento da igreja primitiva. Mas, gente, aquilo que fortalece mais ainda a minha fé não é aquilo que está lá atrás, do tempo primitivo da igreja, desses primeiros séculos da igreja. Mas hoje, porque hoje a igreja de Roma, ela é a realidade concreta na história. Foi a igreja de Roma, gente, que evangelizou o mundo. Foi a igreja de Roma que trouxe a cultura que nós temos hoje do mundo. Foi ela. As artes, o direito, a ciência, a medicina, os hospitais, a democracia, né, o direito, né? Então, assim, tudo foi fundamentado pela igreja de Roma. A igreja de Roma, ela tem, na realidade da história, algo inequívoco, que ninguém pode chegar e dizer assim, não, essa igreja não tem importância, isso aí não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver? Se a realidade está diante dos nossos olhos, os fatos estão diante dos nossos olhos. E hoje qualquer um tem um computador, tem um celular, pode estudar sobre isso. Ah, mas a igreja católica cometeu muitos erros, mas a igreja fez isso, fez aquilo outro. E ela continua de pé. E ela continua viva. E ela continua santa. E ela continua a atravessar a história. E vai continuar. É tanto que essa semana o mundo todo voltou os olhos para onde? Para Roma. Todos os países do mundo, todas as autoridades voltaram os olhos para onde? Para Roma. Então, essa igreja, na realidade de hoje, no tempo de hoje, ela mostra que realmente é filha de Pedro, foi edificada sobre Pedro e tem a sucessão petrina. Porque Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão. Quantos impérios subiram e caíram? O Império Romano acabou. O Império Otomano acabou. O Império Mongol acabou. O Império dos Hun acabou. Acabaram todos os impérios. Os impérios europeus levantaram e caíram. Os impérios daqui, do Ocidente, das Américas, também. O Império Americano, um dia ele vai cair. E se subir outro, ele vai cair. E a Igreja Católica, ela vai continuar. Passou tudo que a Igreja enfrentou. Cisma do Oriente. Reforma protestante. Tudo. Iria acabar a Igreja, era o fim. Não acabou. Veio a Revolução Francesa, o Iluminismo, a maçonaria, o comunismo. E a Igreja continua firme e forte. Então, tem uma frase que vai dizer o seguinte. Você pode convencer 40 estudantes com um argumento, mas você não pode convencer um idiota com 40 fatos. E eu já vi pastor tentar ensinar patrística e dizer assim, não, eu li aquilo lá, eu li a história, mas eu prefiro não crer. Eu prefiro não acreditar. O que é que o cara fez? Fechou os olhos e disse assim, ah, tá tudo isso aí, você me disse tudo isso aí, mas eu não acredito. Simples assim. É um idiota, porque você mostra os fatos, você mostra tudo e a pessoa nega. Ela entra em estado de negação, dizendo que isso não existiu, que Roma nunca teve primazia. Gente, vocês acham mesmo que a Igreja Católica, ela não tem ela iria conseguir suportar tudo que suportou e ter essa unidade de todas as religiões do mundo? A Igreja, não vou dizer nem Igreja, a religião que mantém mais a unidade é a Igreja Católica. Por mais difícil que seja, é a Igreja Católica. Não tem protestantismo, não tem budismo, não tem shintoísmo, não tem islamismo, todas são muito fragmentadas. Ninguém consegue manter uma unidade. Ainda que frágil, mas continua mantendo a unidade, igual a Igreja Católica mantém. E é o que Jesus pediu, que todos sejam um. E é na pedra visível, que é Pedro, que é o Papa, que hoje é Leão XIV, que nós temos a segurança da unidade da igreja. Da mesma forma que a igreja primitiva já falava. A igreja primitiva falava, tinha fé em Deus, e imagina se eles pudessem ver hoje a história da igreja. Eles iam falar, realmente, Deus é neste lugar. Porque daquele tempo, 2000 anos atrás, foi falado, até hoje, a cátedra de Pedro é aquela que mantém a primazia e a autoridade sobre todas as outras. E vai ser assim até o final. Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Isso aqui foi só uma pincelada. Tem muitas outras citações, muita outra coisa, mas o vídeo vai ficar gigantesco. Então isso aqui é o básico do básico, assim, só para vocês já terem uma ideia do papado, de onde surge o papado. Que o papado, ele é sim bíblico. Ele está na Bíblia, que está sobre a liderança que Deus deu a Pedro. Tá? E aí eu poderia falar sobre, né, os ortodoxos, mas é levar muito tempo, porque os ortodoxos, ainda hoje, como eu falei, né, ainda hoje
creem na primazia da Igreja de Roma, apesar de estarem em cisma, tá? Então, mas eles dizem que Roma tem a primazia sobre as outras igrejas. E é isso, gente. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.